Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas, caros amigos que nos acompanham através dos veículos da televisão, que se encarrega de levar esta mensagem via internet para o mundo. Paz esteja conosco. Era o dia 19 de fevereiro de 1893. A França encontrava-se despedaçada. A Revolução, chefiada pelos grandes pensadores, derrubava os Bourbons e anunciava novos feitos para a humanidade. Na varanda Catedral de Notre-Dame, realizava-se uma reunião que lhe repletava a nave gloriosa. No meio da multidão e no alarido terrível, um homem subiu ao púlpito e, olhando a multidão, gritou: "Acaba de morrer Deus." A França, que derrubou os Bourbons e derruba o clero, não necessita de Deus. E de imediato veio da sacristia uma procissão, carregando uma jovem bailarina do teatro da ópera, de nome Candeio, vestida qual uma deusa imponente, uma deusa fascinante, que era a razão. O desfile percorreu a nave principal e o grito da morte de Deus ecoou pelos Champs-Élysées, repercutiu nas aldeias e espalhou-se pela Europa. Essa voz tonitruante parece ter herdado de Nietzsche o seu pensamento pessimista, que também parece ter se banhado nas águas da negação, do ódio. Nas praças e nas ruas, a arma de José Guillotin ceifava vidas, e o sangue era tão volumoso que corria como uma correnteza nas valas laterais das praças. Deus havia sido enxotado da França. Bem, não era a primeira vez, mas desta, de uma maneira peremptória, proclamando os dias do horror. Por volta de 1802, Napoleão Bonaparte conseguira por fim acalmar os revolucionários de toda parte e consagrar-se imperador dos franceses naquela mesma luxuosa catedral. Ele mandara buscar em Roma o Papa Pio VII e, diante de mais de 15 mil pessoas, o grande corso levantou-se e o coral de 200 vozes homenageava um débil sol para aquela era. Foi então que o Papa levantou-se e, pegando a coroa, aproximou-se de Napoleão. O jovem soldado ergueu-se desafiadoramente, tomou a coroa das mãos do Papa e autocingiu-a, criando um ambiente diplomático reprochável. Aproximou-se de Josefina e também coroou-a. Um grito de libertação da Revolução estava agora diante de um novo reino iniciado pelo jovem Napoleão, que antes parecia apoiar os revolucionários, porque instaurou o período, o Império Napoleônico.
A alegria tomou conta da França e em 1804, no dia 3 de outubro, ante o sol extraordinário de Lyon, nasceu o sol grandioso daquele momento, que se chamou Hippolyte Lyon de Nizar Rivaio. Mais tarde, Napoleão, através de um gesto audacioso, trouxe Deus de volta à França. Deus, que houvera sido expulso através de um decreto de revolucionários congestionados, voltava agora através do poder temporal da Igreja de Roma. Os acontecimentos prosseguem. A humanidade ainda sente necessidade do banho de sangue que iniciara Catarina de Médicis anos atrás, com a noite de São Bartolomeu. Deus voltou novamente à Sorbonne, à Salpêtrière, às universidades, aos combates filosóficos, aos cafés de Paris. Mais tarde, bem mais tarde, Napoleão Bonaparte perderia uma grande batalha em Waterloo, na Bélgica. Teria mandado para o exílio e a arte política nunca mais seria a mesma. No dia 21, estava na memória de outros fatos. Agora reaparecia no dia 5 de maio de 1921, com a morte de Napoleão Bonaparte no exílio. E a sua mãe, que estava em Milão, ao lado de Paulina, a célebre Paulina napoleônica, teve a ocasião de dizer: meu filho acaba de ser assassinado. Parece que eu o vi chegar e olhar-me com muita tristeza. Estava pálido. Morreu o período Bonaparte. Os acontecimentos históricos permanecem provocativos em toda parte da humanidade. E logo depois, nas academias, as palavras austeras dos cientistas reclamavam da tradição da fé religiosa que impedia a criatura de pensar. Na Universidade de Sorbonne, a ciência ensaiava passos audaciosos. E em La Salpêtrière, Jean-Martin Charcot, por volta de 1885, reunia-se a Charles Richer, considerado o homem mais sábio da Europa, prêmio Nobel de Fisiologia, preocupado com os problemas do além-túmulo. Que seria a vida? Será que a vida se resume a esse amontoado de células? Nas experiências de Charcot, uma personagem rara discute com ele a problemática do inconsciente antigo. A criatura humana não é somente a consciência. Embaixo da consciência há um patamar. Esse patamar será conhecido mais tarde por Jung, o grande psicólogo analítico de Zurique, dizendo que nós, em realidade, somos o que aconteceu. O que virá é ainda uma interrogação. Que, de fato, nós somos portadores de um subconsciente no qual se encontra escrita a história da humanidade. Para termos uma ideia desse inconsciente, basta olharmos um iceberg. O nosso inconsciente é esse iceberg no oceano. Mas o iceberg é somente visto 5%. 95% dele está mergulhado.
É esse inconsciente que rege o mundo. E Freud grita da sua doença com a tese do inconsciente. É que para nós entendermos a criatura humana que somos, imaginemos uma casca de nós sobre as águas do Pacífico. Então nós teremos o inconsciente e teremos a nossa realidade de consciência. A evolução prossegue. E Freud, em 1885, tem a oportunidade de ver nas apresentações uma jovem epiléptica que viera da Normandia e agora vivia em La Salpêtrière. Era histérica, ainda não se entendia a esquizofrenia, a histeria, a epilepsia. Eram fatores dissonantes da personalidade humana. E então, certo dia, em que Charcot realizava sua célebre reunião, terças-feiras, de penetrar no inconsciente da pessoa, a jovem veio trazida até aquela sala em que estavam os mais renovados cientistas da Europa. E então foi apresentada ao nobre visitante. Era o Dr. Panás, reitor da Universidade de Atenas. Ele examinava a realidade do ser e do não ser, que é a vida, o sopro, o hálito, algo que se decompõe no universo, ou algo que se firma através das manifestações do superconsciente, o amanhã, das manifestações do inconsciente, o inconsciente individual, hereditário, o inconsciente coletivo e as dores do mundo, as feridas da alma. E esta criatura que parece um Judas carregando o seu fardo, sofrendo, não seria melhor que a vida não tivesse existido? Interroga o pai da psicanálise na sua cátedra em Viena. E é nessa oportunidade que Dr. Panás viera de Atenas para ver aquelas estranhas manifestações. E a jovem, que era bastante ignorante, analfabeta, chamada Alcina, se aproxima do Dr. Panás e pede-lhe que escolha qualquer pessoa da sua história que esteja morta para que venha conversar com ele. O eminente cientista confia o bigode, sorri e diz: eu gostaria de falar com meu colega Galeno, um dos pais da medicina grega. Ela então olha espantada. Ele pede-lhe que ela durma. Ela tomba no divã e de imediato levanta-se com aspecto masculino, dialogando em grego antigo com o Dr. Panás durante 2 horas. E antes de despedir-se, aproximou-se do quadro de giz e escreveu esta frase miraculosa: o inconsciente está vinculado a certas áreas do cérebro que a ciência, ao identificar, vai descobrir o milagre da vida. O Dr. Panás pergunta se a jovem falava melhor do que o francês. E o doutor amigo disse não. Ela não fala nem bem o francês, muito menos o grego. Então, o que é que nós acabamos de ver? Em que parte do inconsciente foi ela buscar a língua grega antiga para dialogar durante 2 horas? E o médico respondeu: querido Freud, eu sei que você me ama tanto, que deu ao seu filho meu nome. Muito obrigado. Mas quero lhe dizer que nós somos médicos, não somos Deus. Eu não sei o que ela fez. É um dos enigmas da psicologia. A metapsíquica entrava nos mais profundos fossos do inconsciente da criatura humana. O progresso é terrível. Por volta de 1878, em Londres,
um admirável pai da física, apresentava a física tradicional, uma das páginas mais belas do conhecimento da humanidade. Ele tiveram a ocasião de dizer que pegaram um tubo de vidro, envolveram num tecido e colocaram dentro desse tubo para receber vibrações. E essas vibrações eram raios, que ele denominou raios catódicos. A descoberta dos raios catódicos feriu a matéria, porque um pouco antes, Dalton, também físico, descobriu que nós vivemos um universo de raios, de ondas, de pensamentos, raios alfa, beta, delta, que se encarregam de compor o universo. E agora Crookes dizia que daquele tubo partem raios. Röntgen levanta-se e descreve que, tendo descoberto a câmara de raios, ele descobre os raios X que penetram na criatura humana. Imediatamente, Arthur Rutherford descobre os raios gama, os raios delta, e a física entra no estado de decomposição. E logo depois, Alberto Einstein, ao apresentar a teoria da relatividade do tempo e do espaço, em 1905, assevera que não existe nada maciço, palpável, que nós estamos andando numa física concepcional. Aquela física real, aquela que já vinha do passado, está totalmente superada. Antes nós dizíamos, somente creio no que posso tocar. Agora não. Eu somente creio no que não ouço, não vejo, não toco. Entrava-se no período da física quântica, ou da física das parcelas. Era um momento glorioso em que a equipe de Copenhague, em 1923, percebia que nessa conjunção de uma matéria que se liquefaz, líquido que entra em estado gasoso que veio novamente formar a questão da água, da matéria, do gelo. Tudo isso é um mistério, agora perfeitamente decifrado. Só existe energia. A energia, quando agrega as partículas, transforma-se em matéria. A matéria, quando por acaso desloca as partículas, volve ao campo da energia. A luz, por exemplo, nas suas curvaturas, ela projeta energia e matéria. E o universo é nada mais do que aquilo que nós podemos conceber. Porque é tão audaciosa essa física das probabilidades. E tudo aquilo que nós concebemos é matéria, ou é energia. Eu me lembro quando eu era criança, na escola primária, fazendo análise léxica, a professora dizia, Deus é invisível, portanto ele é abstrato. Agora diríamos com Einstein, Deus é abstrato, por isso que ele é material. Porque se confundem. E este universo que estamos para gravitar, a ciência evolve, e em breve o átomo vai penetrado de uma maneira humilhante. As grandes partículas movem em movimento acelerado em volta do tronco, do núcleo. E a criatura humana sonha com o universo. Sir James Jeans, astrofísico inglês, acelera. No começo, nós que éramos materialistas, pensávamos que o universo era uma máquina, que ao ser desligada se decompunha. Agora não. Agora nós, os cientistas, afirmamos, o universo é um pensamento que se expande
É um pensamento que se retrai. E se você deseja saber se o universo está cheio ou vazio, dê-me licença. Pegue um avião, Boeing, e leve 5 vespas. Quando o avião estiver em alta velocidade, além das nuvens, solte as vespas e elas terão menos espaço para voar do que os astros do universo. Então, os espaços infinitos do universo demonstram que nós estaríamos no vazio, mas não existe o vazio. Ele está cheio de micropartículas, está cheio de vida, porque certamente tenha levado Aristóteles 400 anos antes de Jesus. Querem saber a vida, o que é? Movimento. Não há paralisia, não há espaço inútil no universo. A evolução do século XX foi extraordinária. E, de repente, quando estávamos banqueteando-nos na concepção de universo cheio de vida, aparece a ideia gloriosa de universo amorfo, de universo sem qualquer possibilidade de entendimento. E surgem ideias estapafúrdias. O materialismo volta à tona através dos caminhos da política. E, ao mesmo tempo, a religião adota uma posição não espiritualista, combatendo o dogma, mas, ao mesmo tempo, perguntando-se: e a vida? O que é vida? Além de ser tudo aquilo que se movimenta. E então parte para as definições infinitas e a continuação da física quântica vem mostrar ao universo. E é nesse período que aparecem 4 jovens ingleses de Liverpool cantando uma música inocente de Londres, da barbearia dos amigos, e revolucionam o mundo, os Beatles. E no auge do seu progresso, John Lennon diz: nós somos mais importantes e mais conhecidos do que Jesus Cristo. Dê-me licença. Aqueles que eram fanatizados pelas doutrinas religiosas discordaram. Mas a verdade é que os Beatles venderam mais discos do que de Bíblias vendidas no mundo inteiro. O mundo dispara. Um grupo de teólogos holandeses levanta-se. Nós somos teólogos, mas somos ateus. Não acreditamos em Deus. Acreditamos em Jesus Cristo. Porque de Jesus Cristo nós temos provas abundantes, mas de Deus apenas suspeitas. A Terra apresenta uma faceta de que o homem, como dissera Freud, é um atormentado da libido. As suas paixões, a sua preferência pelo instinto em detrimento da razão. Antropologicamente, ele saíra daquele estado de Pithecanthropus erectus para ser Homo sapiens, graças ao fenômeno que lhe aconteceu na caverna. Quando o homem primitivo estava na caverna, diz a antropologia, de repente ele teve medo. Ele via a pessoa cair, não sabia, porque não raciocinava. Ele apenas intuía através dos vários processos, dos conflitos, dos complexos, do instinto de conservação da vida. E quando ele viu pessoas morrerem, desaparecerem, eles passaram a ter medo. Perceberam que a furna não lhes dava nenhuma garantia, porque alguém chegava à entrada e impedia que saíssem os animais, os inimigos. Eles então fugiram para os lagos. Veio o período lacustre das manifestações humanas. O ser humano passou a ter medo. Estávamos no período de emoção, e o medo
é uma emoção que todos os animais temos, disfarçada muitas vezes de outras emoções. Curiosamente, o processo da emotividade foi adiante. E em breve, o homem percebeu uma outra coisa. É que, além do medo, ele também tinha ira. Quando alguém se apropriava de algo que era dele, ele agredia, matava. Matava para poupar-se. Então ele percebeu que esse medo fazia-o violento. Até hoje, quando temos medo, nossas glândulas suprarrenais derramam adrenalina na corrente sanguínea e nós, com aquele banho, ficamos agressivos. Empalidecemos, as mãos ficam geladas, o ódio, a ganância, o desejo de destruir. Mas o organismo é uma máquina tão maravilhosa que logo mesmo o organismo derrama outra quantidade de uma substância, cortisol, e nós reanimamos. E agora lutamos entre esses dois fenômenos. Todos nós aqui temos-los constantemente. E eles vão explicar os nossos conflitos, os nossos processos degenerativos nestes dias de medo, de pandemia, de guerra, de autodesconhecimento. A nossa preocupação imensa de conquistar de fora. Tenha coragem de conquistar lá dentro. Viajar para fora, ver o estranho, mas não ter a coragem de olhar a própria face. E é nesse momento que então nasce o amor. As três grandes emoções, medo, ira, amor. O amor é o mais recente. Ele começou numa espécie de amizade, de proteção. Em união doméstico, a mãe acarinhar o filho, carregá-lo no ventre por 9 meses, acariciá-lo, dar-lhe esta proteção. É o sentimento de amor que se agranda para nos levar aos estágios de consciência. A consciência de sono, aquela consciência indiferente, essas pessoas que vivem e vegetam, mas não têm consciência. Foi o grande desafio da psicologia. O que é a consciência? Logo disseram o conhecimento. Não. O conhecimento nada tem a ver com a consciência. Os nazistas ingleses, europeus em geral, e especialmente alemães, eram dotados de grande cultura, nenhuma consciência, nenhum sentimento. Então, esse sentimento de apoio, de amparo, de socorro, de ternura, um olhar, de sorriso, uma palavra, um gesto. A vida se preenche de uma manifestação dessa. Nem precisa um discurso, basta um sorriso. Há pouco tempo, eu experimentei uma dessas emoções que somente acontecem uma vez na vida. Eu estava numa cidade e, caminhando pela rua, vi um jovem com algo distendido, como se fosse um recipiente. Eu supondo que se tratava de um pedinte, peguei algumas moedas e coloquei no vasilhame, sorri para ele e dei adeus. Ele disse, tire suas moedas. Eu disse, pois não. Voltei e comecei a tirar. Ele disse, mas eu não desejei lhe ofender. Se é que você se ofendeu. Ele disse, me ofendi. Então me desculpe. Desculpo sim, porque eu queria de você um abraço. O dinheiro eu consigo de qualquer forma, até através do crime. Mas um abraço. Você poderia ser meu amigo? Eu disse, mas já somos. Você já está sorrindo. Nós sorrimos para aqueles a quem amamos. E ele me deu um abraço único na minha vida. Eu tive a sensação que ele
se me adentrou e desapareceu dentro de mim. Eu lembrei novamente de Aristóteles. Quando se ama, dois corpos sustentam um só espírito. Quando há o verdadeiro amor, são dois corpos, sim, mas é um espírito só. O Espírito eterno de Deus, através de Jesus Cristo, que recomendou nos amássemos uns aos outros, quanto ele nos amou. A evolução prossegue. O homem arrebenta todas as fronteiras do conhecimento. A tecnologia de ponta atira-o nos desvalos do infinito. O sofrimento vem atrás. A Segunda Guerra Mundial deixa uma herança dolorosa. Se havia dito um pouco antes que nunca mais se teria uma guerra como a de 1914 e 1918. As batalhas mais terríveis do mundo foram daquele período. Mas logo depois veio a Segunda Guerra Mundial. E os Estados Unidos proclamaram que era a última guerra na Terra. Vieram as guerras do Sudeste Asiático. Mas nesse ínterim, nunca deixou de aparecer a guerra entre as criaturas. Essa guerra que acaba de estourar em Israel, que sempre esteve em guerra, é a guerra do indivíduo contra si mesmo. Não teve a coragem de fazer o autoencontro, de dar um abraço no seu irmão, como gostaria de ser abraçado em um momento de desespero, antes de dar o salto mortal no suicídio imortal. Foi então que o mundo se atormentou e uma onda de materialismo varreu a Terra nos últimos anos do milênio passado. Comecemos com uma expectativa grandiosa até o dia da Torre Gêmea, da destruição, não somente das Torres Gêmeas, mas também quando aparece na Terra a figura terrível do terrorista, o lobo solitário, o psicopata que apenas mata. Ele tem sede, mas a sede é a vida do outro. Não se basta. E nós passamos a ter medo. Em consequência, perdemos a simpatia. Perdemos este sentido de ternura, de jovialidade. E estamos sempre na desconfiança, na alternativa do lado mal da criatura humana. E uma voz de longe: amai. No amor está a solução para todos os casos. Desse ínterim, desde 18 de abril de 1857, em Paris, às 10 horas da manhã de um sábado maravilhoso de primavera, em Palais Royale, na Galeria d'Orléans, na livraria Danty, um pequeno livro é apresentado naquela livraria famosa, sendo o primeiro grande sol para a humanidade. O livro dos Espíritos. A figura de um homem notável, poliglota, falava 5 línguas e estava aprendendo o português. Porque nessa época, desde 1865, ele se correspondia com um baiano que recebia lá do seu grupo familiar de espiritismo o espírito de verdade. Tinha que ser da Bahia. E então, esse espírito de verdade veio, acende o sol das almas. E Allan Kardec diz: é o espiritismo, uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. E a mediunidade
explode como um novo Pentecoste. Essa mediunidade invisível nos maravilhosos filtros da glândula pineal. Esta generosa glândula da nossa pigmentação e da nossa sexualidade. Os fenômenos multiplicam-se e volta Jesus conforme prometera. Eu voltarei para vós. Eu mandarei o Espírito de verdade que o mundo ainda não conhece, porque não pode suportar suas informações. E desce à terra a voz gloriosa da imortalidade, movimentando o mundo. Mas ainda não era a hora, era apenas o prenúncio. Os Espíritos do Senhor, qual o exército, descem à terra para proclamar a nova era, a era da fraternidade, da solidariedade, da tolerância, a era do homem novo, que se autodescobre e bendiz a vida. Mas o destino da terra é ainda de transformações, mundo de provas, de expiação, deve baixar como o próprio ser humano nas suas múltiplas reencarnações. Os planetas também têm as sucessivas ondas de progresso. E quando começa o período grave do terrorismo, o ódio penetra nas criaturas. Esse ódio de nossa casa passa para os congressos do mundo, para as nações. E hoje, em que o mundo que era dito civilizado estarrece diante do pavor, diante das calamidades, mal podemos balbuciar o Pai Nosso, nossa única segurança, porque nunca houve tantas dores no mundo como nestes dias. Mas também nunca houve tanto amor na terra como agora. Jamais tantos pensaram em outros tantos e deram-se, seja a Madre Teresa de Calcutá, na Índia, seja Irmã Dulce, em Salvador, seja Chico Xavier, no mundo, cantando as glórias de Deus e dizendo que o sol de uma nova era chega neste momento para vésperas do mundo de regeneração. Tivemos a oportunidade de amar. Temos sido a tecnologia e a ciência que nos promovem no socorro, na caridade, na abnegação, na ternura, mas o medo, a inferioridade, o instinto, o desejo do prazer mal conduzido, a loucura que toma conta do nosso ego, em detrimento do self, leva-nos aos disparates que vemos hoje no mundo. Faça o que quiser. É a nova filosofia. E se prepare para sofrer o que não espera. Porque a lei é de causa, mas é de efeito também. Então, daqueles alarmes, levantou-se um homem em Nova York e perguntou por que a criatura humana especialmente tem o prazer de não crer, quando tudo nos leva a crer. Cremos apenas naquilo que vimos, mas também naquilo que não vimos. Acreditamos em tanta coisa maravilhosa que a ciência dos átomos nos trouxe para demonstrar. Podemos ver a ternura nos olhos do enfermo de câncer. Há 2 dias, uma menina com câncer nos rins, uma enfermidade que só existem 100 pessoas no mundo, e que tentou suicídio. Ele disse: para quê, minha filha? Você vai sair de um para o outro lado da vida. É o espelho. Você quebra a face luminosa e entra na face da escuridão. A vida é assim. Dê um grande salto para o sol da verdade. Tenha coragem.
Suicidar-se é um ato de suprema covardia. Castigar as pessoas amadas que vão chorar suas lágrimas por algo que poderíamos evitar. Ela então me olhou demoradamente e me disse: o senhor me garante que ninguém morre? Eu digo: não posso lhe garantir. Eu lhe afirmo que, quem sabe, eu sou um morto vestido de matéria, como pensava Confúcio. Ou será que eu sou a matéria envolvida na vida? Então, nesse momento, um notável estudioso de botânica de Nova York, diretor do seu museu por 40 anos, disse: eu creio em Deus. Está fora de moda, mas eu creio em Deus. Por causa de 7 motivos banais. O Dr. Cass Morrison: eu creio em Deus por tudo aquilo que a vida nos dá. Vamos fazer uma hipótese. Peguemos 10 moedas de R$1 e enumeremos de 1 até 10. Coloquemos as moedas no bolso e vamos tentar a lei das probabilidades. Eu vou tentar tirar a moeda número 1, sem olhar. Se eu tirar, é uma vitória em 10 tentativas. Eu devolvo a moeda e agora eu vou tirar de número 2, sem olhar. Se eu tirar, é uma vitória em 100 tentativas. Eu devolvo. Vou tirá-la novamente. Então, se eu conseguir, é o número 3. Uma moeda em 100 moedas. E assim por diante. Até tirar de 1 a 10, continuamente. Por acaso, para consegui-lo, necessitaríamos fazer a tentativa 10 bilhões de vezes, o que é impossível. Se nós olharmos aqui a Terra está dizendo que Deus existe. É tão curioso. Por exemplo, o Sol está distante de nós a 150 milhões de quilômetros. Não é por acaso. Alguém calculou e colocou a 150 milhões de quilômetros, porque a essa distância, os raios infravermelhos, ultravioletas, podem atingir a superfície da Terra sem causar especiais danos à criatura humana. Se por acaso a Terra estivesse a 100 milhões de quilômetros, a vida não existiria na Terra, porque os raios variados do nosso Sol queimariam tudo. Mas sabemos da velocidade com que a Terra se movimenta. Então, nós sabemos que isso também não é por acaso. Se ela diminuísse 10 vezes o seu movimento em torno do Sol, a vida seria impossível, porque o dia teria 120 horas, a noite teria 120 horas. E nas primeiras 120 horas, tudo seria testado. E o que sobrevivesse morreria depois no gelo. Então alguém pensou, mas se a Lua, por exemplo, estivesse perto de nós, mais perto, de apenas 10 milhões de quilômetros, a vida na Terra seria impossível. Porque a pressão da Lua sobre os mares levantaria ondas tão altas que elas varreriam todas as cordilheiras do mundo, arrasando o planeta 2 vezes nas altas marés. Se nós olharmos o mar e ele se aprofundasse mais 3 metros, se por acaso, a vida seria impossível, porque a atmosfera contida lá de fora era tragada pelas águas e a vida morria na superfície. Se, por exemplo, a atmosfera fosse de 80 quilômetros, a vida na Terra era impossível. E se fosse de 70, também era impossível. A atmosfera é de 60 quilômetros, a mais e a menos. Mas alguém pensou nesses dados.
estabeleceu um cálculo matemático para estarmos hoje diante das probabilidades do nosso Sol. Por exemplo, nós sabemos que a cada momento o Sol transforma massa em energia na razão direta de 220 milhões de toneladas por segundo, o que vai fazer o Sol desaparecer. O nosso Sol vai se acabar. Vai virar uma estrela vermelha, uma estrela anã, e a vida vai se acabar em nosso universo. Eu falei isso numa conferência faz muitos anos, e quando eu terminei, veio até mim uma moça e disse: Valdo, é mesmo que o Sol vai se acabar? Eu digo: é um dado estatístico da astronomia. O Sol está se acabando. Eu disse: ai, meu Deus, o que será de mim? Eu, quando é mesmo que vai se acabar? Eu digo: dentro dos 10 próximos bilhões de anos. Ai, meu Deus, o que será de mim que ainda não me casei? Então, cresce Morrison, estabelece que os movimentos naturais da vida têm todo um caráter de eternidade, de uma inteligência, mas ele vai além. Ele tem a oportunidade de dizer, por exemplo, que a vida é o escultor. Pega água e pega madeira e transforma em tudo. As raízes penetram numa rocha e arrebentam-na. A vida tem esse poder de multiplicar-se em toda parte. E é por esta razão que eu creio em Deus, pela vida. Defina a minha vida. Se eu perguntar o que é a vida a alguém, e ele for um músico, me dirá que é uma sinfonia. Se eu perguntar ao agricultor, ele me dirá que é uma bênção de raiz que se transforma em vida. Mas ninguém é capaz de definir a vida. Eu creio em Deus pela terceira razão, que se chama instinto dos animais. Os animais, nós, temos instintos. Nós falamos com uma naturalidade. Meu instinto me avisou logo. Mas será que a gente sabe mesmo o que é instinto? Aonde está nosso instinto? Os cientistas têm tentado descobrir a sede dos instintos e não acham. Por exemplo, a vespa, antes de morrer, ela vai desovar. Mas antes ela faz uma caverna, um buraco no chão, desova e morre. E os seus filhos, que já nascem adultos, porque todo inseto nasce adulto, estão com fome. O que faz a vespa? Antes de morrer, ela sabe que vai morrer. Ela dá um voo nupcial e pega um gafanhoto, coloca dentro daquele buraco e põe os ovos nas partes não vitais do gafanhoto. E quando os ovos apresentam os primeiros vermes, eles já estão com fome e já começam a comer o gafanhoto que está vivo. Porque se eles comerem carne morta, eles morrem. Tem que comer carne viva. E então a carne está viva, eles vão comer o gafanhoto. Quando o gafanhoto morre, eles já estão preparados para voar e buscar a sua própria carne. Quem ensinou isso ao gafanhoto? Mas se o gafanhoto é assim, o João de Barro é incrível. Quando chega a primavera, ele trepa numa árvore mais alta, estende o bico e descobre de que lado virão os ventos do inverno. Constrói a casa e bota a porta do outro lado. Porque se a porta ficasse na direção do vento, o vento do inverno matava os seus filhotinhos. E nunca erra. O que mata de inveja o serviço de meteorologia do Brasil. Mas o problema do salmão ainda é mais fascinante. Quando o salmão vai desovar, ele sabe que vai morrer. Ele sai do rio em que está. Todos os rios do mundo ele sai, nadando contra a correnteza. Os ursos recebem um telefonema e vão para as cataratas e ficam de boca aberta. E o salmão pulando dentro da barriga dele. Mas quem disse? Até fartar-se. Os ursos saem,
Os falcões vão, multiplicam-se e voltam para as águas de onde nasceram. Ninguém nunca ensinou ao salmão. Ele não tem radar, não tem sonar, mas nunca se engana. Jamais encontraram salmões europeus nas Américas e vice-versa. Então, por essas razões, eu creio em Deus. É tão fascinante notar. Mas eu creio em Deus por uma quarta razão. Uma razão que se chama protoplasma. A vida é resultado de um protoplasma e um raio de sol. Se, por exemplo, 7 bilhões e 700 bilhões de pessoas morrêssemos na Terra e ficasse um protoplasma e um raio de sol, o raio de sol multiplicaria o protoplasma e dentro de 4 bilhões de anos a Terra estaria povoada novamente. Por essa razão, eu creio em Deus. Eu creio em Deus por uma sexta razão, diz ele. Aliás, de uma forma muito curiosa, por causa da inteligência. Retifico, quinto lugar. A inteligência. O instinto é uma nota, repete sempre. Sempre. Nunca o instinto muda. A razão é diferente. A inteligência tem este elenco de ideias que vão ao infinito, multicolorindo o universo e dando-nos a alegria de viver. Pela inteligência, eu creio em Deus. Porque é impossível que esta máquina complexa, como é o cérebro humano, que tem 200 bilhões de neurônios cantando as glórias de Deus. Se nós tomarmos uma picada de alfinete, destrói milhares de capilares que substituem. Se tomarmos um talho, temos uma hemorragia. Se não tiver cuidado, podemos morrer. Com exceção dos hemofílicos, que ao ter uma hemorragia, provavelmente venham a desencarnar, exceto quando recebem cuidados especiais. Que milagre é esse, a vida? Então eu passo para o sexto item. Por que eu creio em Deus? Por uma razão muito interessante, que se chama natureza. Por exemplo, os australianos, quando descobriram a grandeza da Austrália, que é um continente, louvaram e perceberam que poderia transformar a Austrália em um país agrícola, mas havia um inimigo comum, os ventos do mar australiano. Todas as plantas morriam pelos ventos que os queimavam. Os australianos tiveram uma ideia. Se eles conseguissem uma planta que pudesse fazer uma cerca viva, estaria resolvido o problema. Então, colocavam a planta, plantavam ali dentro daquele gigo e estaria resolvido. E acharam essa planta no Brasil. O Brasil é assim, não tem nada para ele, mas para os outros não falta nada. Então, levaram e plantaram, e a planta cresceu, como boa brasileira, faminta. Ela se alimentava do ar que vinha do mar. Em breve, a Austrália estava com problema. Havia tanta planta que estava matando tudo que era planta. Deu-se ao contrário. Os agricultores usaram tratores, lança-chamas, venenos, nada. A plantinha brasileira era voraz. Então fizeram um congresso em Sydney. Acharam o inimigo natural para acabar com aquela planta. E percorreram o mundo e acharam, no norte do Brasil, uma planta que tinha um bichinho que comia até para dormir. E levaram a planta e jogaram lá. E agora os bichinhos brasileiros encontraram os brasileirozinhos e foram saudando e comendo planta. Até que desapareceram as plantas. Se deu a coisa notável. Ficou o equilíbrio. Ficou besouro para a planta, planta para besouro. E hoje a Austrália está muito bem, obrigado, mandou lembranças. É necessário compreender que é uma razão extraordinária da vida, mantendo a vida. Creio em Deus por uma sétima razão, que se chama imaginação.
Na Bíblia, o Salmo 19, versículo 1, está escrito: os céus cantam as glórias de Deus e o universo fala das obras das suas mãos. Olhe para o céu numa noite de inverno, sem luz artificial, e você verá tantas estrelas que dirá: meu Deus, eu vejo milhares de estrelas. Se enganou. Só vê 5.000. Quem duvidar, pode contar. Então, somente 2.500, porque as outras 2.500 estão do outro lado. Mas se você usar o telescópio caseiro, você vê 15.000. Se usar o telefone de laboratório, vê 150 milhões. Se usar o telescópio de Monte Palomar, vê cerca de 20 bilhões. E se usar esses telescópios que estão agora como satélites artificiais em volta da Lua, a imaginação não sabe dizer quantas galáxias, cerca de 6 trilhão de galáxias. Não dirá que essas lâmpadas mágicas não são para iluminar a noite, são astros muito mais grandiosos do que o amor estabelece nas dimensões para nós. E veremos que a nossa imaginação não é capaz de conter a dimensão enorme do nosso universo relativo, das galáxias. Como disse Jesus: na casa de meu Pai há muitas moradas. João 14, número 1. É nesse céu glorioso que nós pensamos agora em nós, nesta unidade que eu chamaria de micróbio mental, que é a criatura humana. Aliás, a frase não é minha, é do Espírito Emmanuel, que nos chamou honradamente verme pensante. Aliás, tem outros que são um pouquinho menos que vermes, mas tem também aqueles que são melhores do que os vermes. Então, cantando as glórias de Deus, e chega nesse momento em que vimos que não tem outra alternativa. A ciência nos dá esses dados, e o que é que nós fazemos com eles? Quando estão morrendo aos milhares no mundo, a estatística comum é de 7.000 por segundo, fora do tempo de guerra. Estamos agora desesperados em um mundo que se perdeu a si mesmo, em uma criatura que se desconhece, em alguém que grita: eu sou Deus. Porque somente Deus pode entender Deus. Apesar do Espiritismo ter derramado sobre a terra o sublime Evangelho de Jesus, fazendo-nos recapitular aquelas tardes formosas de Cafarnaum, aqueles dias inolvidáveis da Galileia, aquele homem que olhou a humanidade e disse: eu vos amo, nunca vos deixarei órfãos, nunca deixarei ninguém a sós. Vinde, pois, a mim, tomai sobre vós o meu fardo, recebei o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Leve é meu fardo, suave é meu jugo. Mas como nós poderíamos falar sobre o amor? Como poderíamos ver, neste momento, nascer o sol de uma nova era e a vida enriquecer-se de bênçãos, apesar das lágrimas? Um dia Chico Xavier me disse: o verdadeiro espírita, Divaldo, está chorando quando de repente alguém está chegando lá para pedir uma palavra amiga. Ele enxuga seu pranto e vai consolar o sofredor. O que é que nós temos feito do Espiritismo? Que ele é a doutrina mais bela que a humanidade conhece? Não há dúvida. Que ele tem a ver com todos os ramos do conhecimento? É óbvio. Que ele veio para ficar, não há nenhum descrédito. Mas que nós estamos fascinados por ele, também é verdade. Com nossas pequenezas, que nos caracterizam e que nos faz dizer: Pai nosso
que estás nos céus do coração, nos céus da alma. Um escritor brasileiro, periodista, em 1905, escreveu uma reportagem a respeito do que ele considerou amor. Com a distância de 1905 até cá, pedimos permissão para falar sobre o amor dentro desse contexto. Era uma senhora americana que morava em Palo Alto. Esta senhora, Palo Alto, é uma pequena cidade da Califórnia, ali ao lado de São Francisco, na Grand Bay. E essa senhora era de uma beleza incomum, riquíssima, bela, magra. Tudo isso faz parte de uma mulher bonita e de uma mulher feliz. E, acima de tudo, tinha um filho único. E o marido dela, era o governador da Califórnia e era, ao mesmo tempo, senador da República. E Madame, pode-se dizer que era a mulher mais feliz do mundo. Ela possuía tesouros. Uma vez por ano, fazia uma volta de navio em torno do planeta para comprar coisas especiais para o seu museu em Palo Alto. E era invejada por todos, porque é curioso, era a mulher mais bem vestida dos Estados Unidos. Isso é muito importante para uma mulher. Ela não estava muito bem, não, mas os vestidos eram bons, posso asseverar. E não pode haver nada melhor do que ter um vestido para apresentar suas inimigas, que é perfeitamente natural. Foi nessa oportunidade que Madame Stafford disse ao marido: eu ando tão desanimada, a vida sem interesse. Meu bem, faça uma viagem à Europa, século XIX. Ah, mas a Europa já não me interessa tanto. A verdade é que, se entenderam? Se entenderam? E Madame estava no esplendor. O seu filho, Leland, era uma criança diferente. Talvez dissesse hoje que ele era autista. Ele era diferente. Era terno, era suave, doce, ameno, amante. Mamãe, quanto eu lhe amo, mamãe. E ela lhe respondia: também eu a ti. Esses olhos verdes me parecem duas esmeraldas. Se eu pudesse, eu os arrancava para fazer um pendentif e botar no meu pescoço, Leland. Ele sorria. E nisto, Leland vivia muito triste, porque a mamãe não tinha tempo para cuidar dele. A vida de uma mulher rica e desse jaez é muito difícil. Mas então, naquela oportunidade a que nos referimos, Madame estava muito triste porque uma tia dela morreu. Ela não estava se importando com isso. A tia era uma pobre, dessas velhas, que tem coragem de nascer em família rica. Ela havia nascido em uma família rica e achou de morrer. Pobre tem cada ideia. Na primavera, podia ter morrido no inverno, não chamava atenção, mas foi morrer na véspera da abertura da Ópera de São Francisco. Ficou desesperada, porque não podia sair de casa. O protocolo tinha que guardar uma semana de luto. E ela disse ao marido: já imaginou uma semana dentro de casa? O que é que eu vou fazer nesse museu? Ele disse: brincar com o nosso filho. Você lembra que tem um filho? Ah, é verdade. Muita gente tem filho para brincar. O homem, a foto da carteira para mostrar seu masculino. A mulher, um pedaço de ouro com os meninos e as meninas aqui balançando. E uma vez que outra passa lá do outro lado para conversar com ele. Então, ela, quando se lembrou que tinha um filho, correu, ela dizia: meu filho é feliz. Olha, ele tem uma ama, ele tem uma nursery alemã, uma empregada, ele tem uma babá francesa. O que é que eu posso dar mais? Metade do nosso palácio. O que é que eu posso dar mais? Bem, ele não tinha mãe, mas isso não é muito importante, não. Madame dava tudo, o marido dava tudo. Naquela oportunidade, Madame saiu procurando Leland e ouviu a pianola. Ela empurrou a sala de música, a sua porta, e viu Leland. Era pálido,
delicado, tocando uma música. Ela tirou o sapato e sentou-se ao lado dele e olhava de baixo. Ele tocava, sorria. Quando ele terminou, Madame perguntou: Leland, que música triste, meu filho. Mamãe, eu gosto muito dela. Por que, Leland? Porque é triste. Mas, Leland, então cante para eu ouvir. Ele repetiu, cantou, e ela se comoveu até as lágrimas. Meu filho, que música é esta? É uma canção da Normandia na França, mamãe. A minha babá me contou, tocou para mim. O que quer dizer? É a história de um menino de 11 anos, mamãe, a minha idade. Ele morava na praia da Normandia, com sua mãe, seu pai era pescador, e todo dia pela manhã o pescador pegava a mulher e o filho, ia até o seu barco, deixava-os na praia e entrava no mar. E à tarde vinha com os peixes para vender e para comer. Todo dia. Um dia ele foi. E a mulher ficou sentada na pedra que olhava o mar. E ele disse: voltarei. Mas não voltou. Nem à tarde, nem no dia seguinte. No terceiro dia, ela olhou aquele mar e disse: já sei, as sereias tomaram-no. Vou buscar meu marido, atirou-se ao mar. E não voltou, nunca mais. E o menino ficou na areia da praia. Mas, Leland, que tem a ver? Mamãe, eu sou o menino que está na praia, esperando o papai. Ele está no mar dos negócios. E eu, Leland? Bem, mamãe está pescando do lado de fora. Oh, Leland, agora eu vou ficar com você uma semana inteira. Por quê, mamãe? Porque morreu uma tia nossa, uma velha desagradável, e tem que guardar o luto. Então eu estou em casa. Mamãe, quer dizer que quando morre uma tia, a gente fica em casa uma semana? Ela, mamãe, quantas tias você ainda tem, mamãe? Ah, meu Deus. No dia seguinte, uma amiga de madame disse: veio tirá-la desse sacrifício, ficar nesta casa, em Sousa. Eu descobri que em São Francisco tem um orfanato. Um orfanato? Sim, senhora. E me veio a ideia de você que está sofrendo muito com a sua tia e fazer a caridade. Mas antes a gente chama o jornalista para ele fazer uma reportagem e ver todo mundo saber, São Francisco, a mulher caridosa que você é. Madame ficou excitada, foi à cozinha, mandou fazer guloseimas. Ela possuiu uma carruagem folheada a ouro. Leland nunca tinha entrado na carruagem de madame. Então, no dia seguinte, no domingo, quando os funcionários começaram a carregar as bandejas de prata até a carruagem, madame sentou-se. E quando madame ia viajar, ela viu pela janela que Leland apareceu lá em cima na escadaria. Estava de veludo azul, parecido com uma tela de Gainsborough. Então madame se emocionou. Notou que o amava, porque o amor é assim, tem que ter convivência. O amor é o ir e vir, não é só o dar, é o receber também. Ela então falou: Leland, tu queres ir comigo? Oh, mamãe, se quero. Entrou na carruagem por sua porta. Mamãe, aonde vamos? A um orfanato, Leland. Ah, mamãe, um orfanato. E o que é orfanato? Tu não sabes? Não, mamãe. Aqui em casa nunca se falou esse nome. Ah, casa muito chique, não falava na morte de jeito nenhum, nem orfanato. Então ela disse: orfanato, Leland, é um lugar de órfãos. E o que são órfãos? Órfãos. Deixa-me ver. Órfãos. Órfãos são esse moleque de rua. Esse menino de rua, horríveis. Mas a gente tem que ir lá fazer a caridade, eles não têm mães, não têm pais, não têm pães. Mamãe, papai não é o governador, e por que não tem pão? Isso é política, eu não me meto em política. Mas mamãe, criança que não tem pães.
Não tem mães, não tem ninguém. Leland, mas nós vamos lá rápido, hein? Eu vou me desobrigar da caridade e já amanhã eu estarei livre. Foram. Quando chegaram, apareceram aqueles meninos pálidos, cabelo desgrenhados, unha grande, mal cuidada, os dentes à mostra. Eram os órfãos. Eles são assim no mundo inteiro, sempre foram. Na Idade Média matavam, porque eram órfãos. Scott é um célebre personagem, fala como surrava os meninos de rua. A questão não é atual, é antiga. Deixai que venham as minhas criancinhas e não as perturbeis. Ele havia dito. Então, Leonard foi vendo aqueles meninos mal vestidos, com odores desagradáveis. O orfanato era uma casa meio abandonada, a parede rachada. Mas Leonard, quando viu, disse: mamãe, os órfãos são os meninos, mamãe. Como é seu nome? Mary. E o seu? John. E o seu? Mamãe, eles estão aqui. E aí ele começou a dar guloseima, dar bolachas, dar doces. Como comiam. Mamãe, como eles têm fome. Os órfãos têm fome hereditária. Comia com a boca, com o estômago, com as mãos. Comiam. E quando Madame viu aquela intimidade de Leland e os meninos, ela disse: Leland, vamos embora. Não quero você misturado com essa ralé. Vamos para casa. Mamãe, são crianças. Não quero saber. Eu lhe trouxe, eu levo você de volta. E acabou-se. Tchau, crianças. Eu vou voltar. Não vai. Mamãe, eu vou voltar. Não vai, Leland. Foram para casa. Quando chegaram em casa, Leland perguntou: mamãe, de que lado fica o orfanato? Ali, Leland. Ah, então é lá que moram meus irmãozinhos os órfãos. Leland, tu és filho único. Mamãe, você viu a palidez de John? Você viu o cabelo desgrenhado de Mary? Mamãe, eu queria voltar. Não vamos voltar. No dia seguinte, mamãe, aonde está o orfanato? Ali daquele lado. Oh, mamãe, eu queria tanto ver os meus irmãozinhos, os órfãos. Leland, tu não tens irmãos. Mamãe, eu queria ver os órfãos, mas não irás vê-los. Uma semana, Leland adoeceu. Teve uma febre. Chamado médico, ele disse: senhora, essa febre é emocional. Ou a senhora o leva ao orfanato, ou o tira dos Estados Unidos, porque ele vai morrer. Não é possível. O senhor deve estar brincando. Madame, esse problema psicológico é muito sério. Nunca lhe falaram deles. As doenças da mente, a melancolia, a tristeza, a ausência de companhia. Não. Madame fez uma viagem à Europa e levou Leonard para distraí-lo. Quando o navio partia do porto de São Francisco, metade da cidade estava despedindo-se da primeira-dama. Chegaram a Barcelona e Leonard do hotel disse: mamãe, de que lado está a América? Ali, Leonard. Então é lá, mamãe. É lá que estão meus irmãozinhos. Leonard, meu filho. Madame esteve, além de Barcelona, Madrid, Londres, Paris, sempre perguntando: mamãe, de que lado está o orfanato? Sempre. E foram a Roma. Entraram pela Via Antiqua, um hotel especial. E Leland irrompeu com a doença febre alta. Madame mandou chamar os melhores médicos de Roma. O hotel se converteu no hospital. Madame só faltava enlouquecer. E aquele menino pálido, um olhar de ternura, um carinho: mamãe. Mamãe, eu acho que vou morrer. Meu filho, não diga isto. Na terceira noite, ele disse: mamãe, eu estou com falta de ar.
Madame carregou, abriu a janela da ápia antiga. E ele disse, mamãe, estou com falta de ar. Ele o levou para a cama, colocou sobre um lençol azul de cetim. Ele sorriu. Mamãe, John, Mary, Peter, mamãe, os órfãos estão chegando, mamãe, os órfãos. Não, Leland, você está delirando, meu filho. É a febre. Não, mamãe, John. Ele quis levantar. Não, Leland, mamãe, estão me chamando. Já vou. Ela então deu um grito. Caiu. Leland morreu. Quando a madame despertou, era só desolação. Mas ela não chorou. Algo fez que ela ficasse paralisada. Olhou o filho pálido. Pediu que embalsamassem o filho. Pediu permissão para enterrá-lo na América. As autoridades permitiram. Quando o navio chegou 10 dias depois, metade de São Francisco estava no porto para ver Madame Stanford e Leland, que desceu do caixão especial com o tampo de cristal e de madeira especial, a face à vista. O caixão desceu carregado pela guarda especial do palácio e ela disse, ponham da carruagem. Vamos a pé ao orfanato. A orquestra sinfônica tocava a marcha fúnebre de Chopin. Quando chegaram ao orfanato, as crianças vieram correndo para a porta. Ela mandou abrir a porta da carruagem, colocar de pé o caixão e gritou, Leland, perdoa-me. Aí estão teus irmãos, Leland. Perdoa-me, Leland. Os teus irmãos, meu filho. Perdoa-me a minha loucura, Leland. Agora vamos para casa. Chegaram em casa em Palo Alto, em uma colina que contempla o mar de São Francisco. Sepultaram Leland. Fizeram um sepulcro de mármore branco de Carrara. Colocaram uma rosa vermelha. E plantaram também rosas vermelhas em volta, para que elas abrissem no verão. E quando as pétalas caíssem, fossem como gotas de sangue. E Madame, toda tarde, sentava-se e olhava o mar. Madame se tornou uma benfeitora da humanidade. Mandou construir um outro orfanato moderno. Mandou construir mais 2 orfanatos. O marido morreu de angústia. E ela percebeu que os órfãos não precisavam somente de pães, mas também de educação. Educação. O grande enigma resolvido pela educação. Ela construiu a universidade. A Universidade Stanford, uma das 10 maiores do mundo. Curiosamente, quando Raul esteve em São Francisco e proferiu palestras, ele então foi visitar a Universidade de Leland Stanford. E teve a gentileza de me levar uma fotografia de Leland. Então, madame, respondeu, tudo que eu tinha, eu dei à minha universidade. Então, Felício Terra, o repórter brasileiro, foi perguntar-lhe, madame, você deu tudo o que possuía? Tudo. Até os últimos. Eu compreendi que a vida tem um sentido, que é amar. Sentido decretado por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem ama é feliz. Verdadeiramente amar é encontrar a vida e tornar a pessoa feliz. Então, Leland Stanford e a felicidade,
a vida de energia e essa doutrina de bênçãos que nos chama a amar. Na mansão do caminho, onde já passaram 130 mil Lelands Stanfords, nós compreendemos na grandeza dessa doutrina que nos fala da reencarnação, a razão do sofrimento na atualidade. Por que sofremos? Se nós fizermos ao próximo o que gostaríamos que o próximo nos fizesse, estaríamos totalmente livres. Então, neste momento grave da sociedade, quando vemos o mundo marchar para um abismo inominável, nós não temos outra alternativa se dizer, meu Deus, agora que o mundo te proclama novamente, deixa-me dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e colorida. Eu amo o amor, porque para mim é a existência do pudor. Eu gostaria de agradecer-te a bênção da paisagem, da natureza e todo o cartão postal de beleza. Muito obrigado porque eu posso enxergar. Mas diante daqueles que não podem ver, eu oro, porque eu sei que depois desta vida, da outra lida, eles também vão descobrir. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro da praça a cantar, a melodia dos imortais. Esse canto uma vez, e não se esquece jamais, pela minha felicidade de ouvir, deixa-me pelos surdos pedir, eu sei que uma hora qualquer, eles também poderão cantar. Muito obrigado pela minha voz e pela sua voz, pela voz que canta, que alfabetiza, que ilumina, que trauteia uma canção. Mas diante desta melodia, eu vejo na terra os que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta dor do teu reino de amor cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, mãos que apertam mãos, mãos de poesias, mãos de sinfonias, mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, mãos que no seio embalam o filho de um corpo alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso andar diante do meu corpo perfeito. Eu vejo na terra aleijados, desesperados, amputados, marcados, que não podem caminhar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado por fim, pelo meu lar, meu doce cantinho, meu ninho, o amor de paz, pela família que Deus me deu, por sua ausência, eu louvo a Deus. Obrigado, Senhor, porque nasci pelo teu amor. Obrigado, Senhor, porque creio em ti pelo teu amor. Obrigado e feliz para sempre, Senhor.